Olá, começa agora mais um Cidadania Mulher. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um estudo que aponta desigualdades geográficas entre mulheres brasileiras no combate ao HIV. Nosso convidado é o enfermeiro Elian Pinheiro Botelho, doutor em fisiologia, professor da Universidade Federal do Pará e um dos autores desse estudo. Olá, Elian, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. Olá, Roberta. Eu que agradeço muito pelo convite. É um prazer estar com vocês. Elian, conta pra gente então como foi realizada essa pesquisa. Pois é, todos os dados que a gente tem sobre HIV no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde, eles são muito restritos a estados, né, e capitais e as 100 primeiras cidades com maior taxa do HIV, maior taxa de detecção. Então, é um olhar muito, como eu digo, muito restrito no Brasil, que ele é imenso, né? Então, a gente tem que considerar os 5.500 municípios que esse país tem para a gente ver realmente a realidade. Então, por exemplo, nós sabemos que o HIV ele vem diminuindo nas mulheres, mas a nossa pergunta era: será que ele realmente diminui igualmente entre as regiões do Brasil? Será que ele realmente diminui entre todas as cidades do Brasil de forma igual? Ou será que ainda existem cidades em que o HIV aumenta? Então, para a gente sentir, né, a realidade epidemiológica real do Brasil sobre o HIV nas mulheres, a gente se propôs a fazer um estudo espacial em que nós olhássemos cada município, né, todos os municípios do Brasil em um só estudo. E aí vocês coletaram os dados dos próprios municípios? Como é que foi realizado? Pois é, o Ministério da Saúde, através do DataSUS, ele libera, né, gratuitamente, acesso é livre, todas as notificações, né, todos os dados secundários a gente obteve através do DataSUS. Então, a gente foi lá e pediu o número de notificações de HIV para todos os municípios do Brasil, todas as regiões, todos os municípios, incluindo as mulheres de 13 anos para cima. E aí vocês fizeram essa avaliação, esse cruzamento desses dados? Que tipo de olhar vocês tiveram? Pois é, aí na nossa metodologia nós empregamos o que nós chamamos de análise espacial. O que é uma análise espacial? Nós pegamos aqueles dados e nós, então, jogamos dentro de um mapa, né? A gente projeta aqueles dados dentro de um mapa cartográfico e essas análises, então, elas nos permitem verificar quais são as regiões, né, com maiores pressões epidemiológicas, com as maiores taxas de HIV. Então, é como se eu pegasse e fizesse a taxa de incidência e fosse pintando, né, o Brasil todo. Cada município tem uma taxa de incidência e ali eu vou colorindo e ele me mostra um retrato da realidade epidemiológica. Então, eu tenho ali a minha realidade toda impressa, toda pintada dentro de um mapa. E o que apareceu nesse mapa? O que vocês descobriram? Descobrimos coisas muito interessantes, né? E que podem trazer subsídios para o governo, o Ministério da Saúde, a implementar estratégias mais eficazes, maior controle para o combate do HIV entre as mulheres. Então, por exemplo, nós descobrimos que o HIV ele avançou para o interior do Brasil, ele saiu do continente, né, e ele das grandes capitais, ele migra para o interior, mas ao mesmo tempo também nós observamos que em alguns municípios a gente teve a diminuição de casos. Por exemplo, municípios fronteiriços com outros países, como a gente observa em municípios do Acre, de Santa Catarina, Paraná, por exemplo, esses municípios que fazem fronteira, Mato Grosso, né, eles tinham uma prevalência maior de HIV e, de repente, nós observamos que esses municípios diminuíam a taxa de incidência do HIV entre as mulheres
mas, ao mesmo tempo, nós observamos que outros municípios menores que não tinham aqueles problemas de a taxa alta de HIV entre as mulheres, eles começaram a apresentar esses problemas. A outra análise que nós fizemos foi a análise de risco espaço-temporal. Essa análise, ela mostra, assim, em que áreas você tem um aumento do HIV, né? E em que período do tempo esse aumento ocorre. Então, nós vimos que esse aumento, esse risco espaço-temporal, esse aumento de casos, ele ocorria principalmente nas capitais, em volta dos municípios circulando essas capitais, e nos períodos que o governo, a partir dos períodos, né, que o governo começou a implementar políticas voltadas para o combate entre as mulheres. Isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, nós observamos que essa restrição em volta dessas capitais, dos estados, ela é preocupante, porque parece que a política ela tem um efeito restrito, né, de distância, ela não avança muito distante das capitais dos estados. Então, talvez esses municípios dos interiores, né, do interior do Brasil, perdão, eles podem estar com defasagem política, eles podem estar precisando de mais reforço. E, em contrapartida, aqui nas capitais, nos municípios mais próximos, você tem talvez uma ampliação maior da cobertura de saúde, maior facilidade de acesso das mulheres a esses serviços, né? Então, nós observamos esse retrato quando a gente fala de risco espaço-temporal. Aplicamos também o que nós chamamos de autocorrelação espacial, que essa autocorrelação, ela parte da hipótese que um município vizinho, ele compartilha as mesmas características com os municípios em volta, né? Um determinado município compartilha a mesma característica com seus municípios vizinhos. Então, é como eu falar que, por exemplo, se São Paulo tem uma alta taxa de HIV, eu vou esperar que ali São Bernardo, também ali na região da ABC Paulista, também aqueles municípios têm uma alta taxa de HIV porque eles estão cercados ali, os municípios da Grande São Paulo. Então, nós observamos que durante o tempo, nós estudamos de 2007 a 2020, por exemplo, Roraima apresentou uma expansão muito grande do HIV entre as mulheres, né? E isso foi muito preocupante. E a taxa de risco espaço-temporal, ela mostrou que em 2018 a 2020, né, ali Roraima teve um impacto maior, né, nesses municípios. E isso a gente pôde observar, o HIV, teve um impacto maior nos municípios de Roraima. Isso pode ter correlacionado com o fato que a gente viveu no último quadriênio passado, em que houve uma expansão muito grande do garimpo ilegal ali nesse estado, né? Então, consequentemente, houve um aumento da expansão do HIV, houve uma expansão do HIV no território provocada talvez pela prostituição, pela carência de serviços de saúde para a população, dificuldade de acesso dessas mulheres em acessar os serviços preventivos, como pegar os preservativos, enfim, e também do diagnóstico, né? Infelizmente, nós tivemos isso. E essa relação entre assim, as capitais dos estados e o interior, isso se repete no Brasil inteiro ou tem uma variação aí entre as regiões? Pois é, infelizmente se repete no Brasil inteiro. Infelizmente. Algumas regiões, como o sul do Brasil, em municípios, por exemplo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que estão mais do lado oeste, né, que você tem a expansão do turismo acontecendo agora, nós notamos também um aumento do HIV entre as mulheres nesses municípios, que estão distantes das capitais. Mas a maioria dessas zonas de risco, elas se concentraram mesmo perto nas capitais e nos municípios em volta das capitais. E vocês identificam, assim, alguma motivação, uma falta de conhecimento? Tem como
saber por que isso está acontecendo, esse aumento? As mulheres continuam achando que elas são menos suscetíveis, talvez, ao vírus, e por isso acabam não se protegendo? Pois é, o estudo ecológico ele só mostra para a gente o retrato geral e ele não deixa a gente correlacionar fatores, né? Mas nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Então as mulheres em si ainda têm aquela questão da subserviência ao homem. O homem é o chefe da casa, então muitas vezes as mulheres ficam com medo de solicitar que o parceiro utilize o preservativo, né? Porque ele pode não gostar do preservativo ou achar que ela o está traindo. Então, tem essa coisa ainda da mulher não conseguir ainda impor a sua vontade. A questão do conhecimento, eu posso dizer também que é uma razão das quais o HIV também se propaga, não só nas mulheres, mas entre os jovens, entre a população geral. Mas, por exemplo, nós fizemos um estudo aqui em Belém com estudantes do ensino médio. Então, nós observamos uma grande prevalência do baixo conhecimento sobre as formas de transmissão do HIV, de locais onde pode fazer os testes, né, realizar os testes para o diagnóstico do HIV. Então, isso mostra para a gente a necessidade de se reforçar no ensino médio a educação sexual e reprodutiva. O governo federal, através do programa Saúde nas Escolas, que tem parceria com a Estratégia da Saúde da Família, ele adota esse programa, ele que financia esse programa, né? Então, e a educação sexual é uma vertente desse programa Saúde na Escola. Então, assim, isso está sugerindo talvez uma necessidade de um olhar mais especial para ver se esse programa, o que precisa melhorar, né? Talvez um linguajar mais aplicado às condições sociais, culturais daquela população ali assistida, né? Então, a outra coisa que pega também é as estratégias midiáticas. Então, por exemplo, eu sou carioca, né? Eu moro no norte faz 9 anos e eu não entendia muitos das palavras daqui que eles usam aqui no norte. Então, a mesma coisa acontece com eles. Pode ser que eles não entendam o meu linguajar, né? Então, essa estratégia midiática, ela precisa ser focada em cada região, em cada cultura. Tecer estratégias de divulgação contra o HIV de forma generalizada para um país imenso, né, de diversidades culturais assim incontáveis, talvez seja um erro. Então, a gente precisa ver essa cultura, né, as culturas diferentes. Como que eu vou traçar uma estratégia midiática que haja comunicação, que a mulher pode entender, por exemplo, as formas de se prevenir do HIV. E ainda pegando um ganchinho nessa minha fala, eu te digo assim, as mulheres estão atrasadas em relação às políticas do HIV. Por exemplo, a epidemia do HIV começou em 1980. As mulheres só foram ter políticas não, elas só foram ter a implementação de campanhas midiáticas voltadas ao combate do HIV em 1997, quando o primeiro caso de HIV foi notificado em uma mulher heterossexual e que não era profissional do sexo. Então, a gente falta uma política, as campanhas midiáticas também faltam focar nas mulheres, né? E não existe isso. A outra coisa, por exemplo, profissional da saúde. Se você, como mulher, vai a um profissional da saúde, e eu, como homem, vou ao mesmo profissional, é muito mais provável que ele solicite os testes rápidos para as infecções sexualmente transmissíveis, testes como sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, do que para você, que é uma mulher, né? Agora, se você for gestante, se você estiver gestante, provavelmente ele vai te pedir, porque a política demanda que se peça os testes para as infecções sexualmente transmissíveis no início do primeiro trimestre, no início do segundo e antes do parto, né? Então, você tem essas questões ainda, até mesmo na própria saúde,
você vê essa discrepância, né, entre homem e mulher. Então, a gente precisa, acho que, trabalhar um todo aí, promovendo a igualdade de gênero, até mesmo dentro da política, dentro da educação. Enfim, temos muito trabalho pela frente, né? Essa questão das gestantes, né, assim, tem um lado muito bom que realmente está se conseguindo controlar essa transmissão de mãe para filho, né? Esse tipo de transmissão do HIV melhorou muito, né? Mas então, pelo visto, continua faltando para as outras mulheres, né, que também precisam se proteger elas mesmas, né? Não só a transmissão para os filhos. Exato, é isso mesmo. Então, por exemplo, agora, o que a gente tem voltado para o combate do HIV entre as mulheres? Nada, só mesmo a transmissão vertical. Nós não temos nada específico para a mulher. A mulher, ela só faz o teste no momento que ela entra no período gestacional. Então, a mulher, ela não sabe que ela tem que fazer, por exemplo, o teste anualmente, né? Todo mundo tem que fazer esses testes, repetir todo ano. O que o Ministério da Saúde é isso. Então, uma mulher que é heterossexual, ela vai fazer o teste anualmente. A mulher que ela é bissexual, se ela tem comportamento de risco, né, se ela tem múltipla parceria, ela precisa fazer esse teste semestralmente. A mulher que faz sexo com mulher, né, ela também precisa, estritamente falando, a lésbica, ela também precisa fazer esses testes. Então, as lésbicas são muito desprovidas dessas políticas e existe ainda um certo estigma, eu vou falar estigma, dentro da área da saúde, que mulher com mulher não se passa infecção sexualmente transmissível. Mas já existem estudos mostrando que passa sim. Então, por exemplo, em um estudo meu que eu avalio o efeito das políticas, né, no combate ao HIV entre as mulheres, a gente vê que as políticas elas surtem um efeito muito mais rápido na mulher heterossexual do que na mulher homossexual. Entende? E isso muitas vezes é causado pelo profissional da saúde que deixa de solicitar, por exemplo, ou um teste rápido para a lésbica, ou deixa de fazer educação sexual para essas mulheres. Então, a gente precisa entender toda a gama, né? Todo o universo feminino ali, que todo esse universo é propenso às infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que trabalhar, mais uma vez, a formação do profissional da saúde dentro das faculdades, das universidades, para que isso também seja minimizado. Elian, e você falou aqui dessa necessidade de fazer essa testagem periódica. Se tiver alguma telespectadora nossa assistindo, que ela acha, poxa, eu preciso fazer esse teste, o que ela pode fazer? Onde buscar? Quem ela pode procurar? Ela tem direito, tem a ter acesso a essa testagem? Tem. Desde 2014, o Ministério descentralizou as testagens para o HIV. Então, antes era feito só no centro de testagem e aconselhamento. Agora, todas as unidades básicas de saúde e estratégias da saúde da família, elas oferecem esses testes gratuitamente. Não precisa de jejum, não precisa de nada. É só chegar lá, solicitar, falar que quer fazer o teste e eles irão fazer. É um teste rápido, eles vão só dar uma furadinha no seu dedo, tirar uma gotinha do seu sangue, colocar ali e você só vai esperar 15 minutos e vai ter o resultado. Assim como também as UBSs, elas estão, unidades básicas de saúde, que a gente chama de UBS, e as estratégias da saúde da família, elas liberam preservativo de forma gratuita, você pode passar lá e pegar, e também o gel lubrificante. Né? Então, assim, o governo dá também as fontes, né, de preservação, a forma de prevenção contra o HIV. E continua sendo, né, o preservativo ou a camisinha, muito recomendado, ainda é, né, a melhor forma de se prevenir. Isso. Então, por exemplo, muita gente acha que o sexo oral não passa o HIV, não passa outras infecções sexualmente transmissíveis, que ali é seguro, e somente o sexo vaginal ou anal que você adquire essas infecções. E isso não procede. Tá? Então, o sexo oral ele pode passar
não só o HIV, mas ele passa a sífilis, ele passa a hepatite B, hepatite C, ele pode passar o papilomavírus humano. Então, não é só se preservar, usar o preservativo para o sexo anal ou sexo vaginal. Tem que usar, sim, no sexo oral. E hoje você tem preservativos, por exemplo, ultrafinos, né, que preservam um pouco mais a sensibilidade. Você tem os preservativos com sabores. Você tem preservativos que as mulheres podem brincar à vontade, tipo com neon. Então, a fantasia sexual pode se realizar de várias formas com preservativo. O prazer é mentira. Agora, a gente sabe também que, infelizmente, até hoje continua existindo assim, um estigma, um medo, né? Assim, HIV positivo é uma sentença de morte. Aí, às vezes, a pessoa pode não querer nem saber, né? Isso é exatamente o contrário, né? É importante saber porque é tratável, sim. Se tiver, né, uma infecção positiva, dá para tratar e a pessoa pode ter uma vida normal com o tratamento, não é isso, Eliana? Perfeito, perfeito. Então, com o HIV, uma vez que você é diagnosticado, a gente vai fazer o tratamento para matar o vírus, né, reduzir a quantidade de vírus na corrente sanguínea da pessoa. E chega uma hora que esse HIV, ele fica indetectável, ele fica tão pequenininho que a gente trata ele de indetectável, né, a quantidade muito pequena na corrente sanguínea. Então, quando chega a esse limite de indetectável, a pessoa deixa de transmitir o HIV. Então, por exemplo, uma mulher que tem o HIV indetectável, ela pode engravidar, ela não vai passar para o filho dela, ela pode escolher qual a via de parto, por exemplo, que ela vai querer, se é a cesárea, se é normal. Então, assim, ela vai ter a vida dela normal, sabe? Então, é muito pior você viver com HIV sem saber que está com ele, do que saber e viver com ele e se tratando para eliminar o HIV, se tornando indetectável. Então, assim, e a mulher que, por exemplo, adquiriu o HIV, está indetectável e ela quer casar com outro homem, arranjou um outro homem que ela queira casar, esse homem não vive com HIV, isso também é possível, porque primeiro ela vai estar indetectável, ela não vai transmitir o HIV para ele, e segundo, esse homem pode fazer o uso do que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Então, o que é a profilaxia pré-exposição? É um medicamento que a pessoa que não vive com HIV, né, ela toma e o risco dela pegar o HIV diminui praticamente a zero. Então, é só tomar um comprimidinho todo dia e aí, se acontecer do preservativo se romper, ele não vai pegar o HIV, entende? Então, hoje também a gente dá todo esse suporte das pessoas que a gente fala soro discordantes, que é a minha mulher vive com HIV, mas eu não vivo, e eu faço o uso da profilaxia pré-exposição para não pegar o HIV caso o meu preservativo rompa. Então, e só reforçando, o uso da profilaxia pré-exposição não exclui a necessidade do preservativo, porque não é só o HIV que a gente passa nas relações sexuais, é hepatite B, hepatite C, sífilis e um monte de outras doenças. E mesmo essas pessoas que chegaram a esse nível que o vírus não está mais detectável, ela não está curada para sempre, ela precisa continuar tomando a medicação para permanecer nesse nível, não é isso? Exato, exato. Então, o HIV não tem cura. O HIV ele causa a AIDS, né? É um vírus que causa a AIDS. Então, a AIDS é quando o meu sistema imune ele está muito debilitado, o HIV destrói o sistema imune, né? Então, o meu sistema imune está muito debilitado e eu adquiro o que eu chamo de doenças oportunistas, né? Então, para a AIDS, eu tenho cura. Então, a gente implementa ali o tratamento para o HIV no paciente. Se ele deixou de tomar o tratamento, a gente volta com aquele tratamento. A gente trata aquela doença que o paciente tem ali, pode ser uma tuberculose, uma pneumonia. Então, a gente trata e a gente melhora o paciente. A gente restabelece a defesa do organismo do paciente para uma defesa normal, um nível normal. E o paciente, então, deixa de ter AIDS. Agora, HIV, não. O HIV, ele é para sempre, até o presente momento, né? Eu peço a Deus que venham logo aí remédios que sejam capazes de erradicar o HIV, mas até o momento, não. Até o momento, a gente consegue deixar ele indetectável em pequenininha quantidade
mas você tem que manter sempre o tratamento, não pode parar. O HIV não tem cura, a AIDS sim, HIV não. Elian, e como é que está a previsão? Vocês vão continuar monitorando, continuar investigando, avaliando aí essa incidência nas regiões brasileiras? Vamos, sim, vamos. A gente está expandindo ainda mais os nossos estudos a nível para entender, por exemplo, quais são, que você disse lá, né, o nível de conhecimento dessas mulheres, quais são as barreiras que impossibilitam essa mulher, por exemplo, de acessar um serviço de saúde para buscar o preservativo, entre outros fatores que a gente possa melhorar a acessibilidade dessa mulher aos serviços de prevenção, de diagnóstico e de tratamento, para que a gente consiga, então, diminuir de forma uniforme, né, no Brasil, diminuir ainda mais a incidência do HIV entre as mulheres brasileiras. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Elian, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania Mulher. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania Mulher.